Eu estou lendo um livro, um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida, que é o romance do escritor americano Hubert Selby Jr., um gênio absoluto da ficção. Gênio, gênio, gênio. É um sujeito que teve uma vida das mais miseráveis. Ele, no começo da vida, ele tentou entrar para a Marinha, entrou para a Marinha Mercante, mas ficou 2 anos, pegou uma tuberculose, daí da tuberculose voltou para casa e teve que ficar lá deitado anos a fio. Depois começou a ingerir drogas, ficou viciado, desgraçou a vida dele completamente. Tardiamente ele conseguiu se curar, se levantar, começou a escrever um livro que mostra uma compreensão muito profunda do processo demoníaco na vida. E ele, um romance dele, o único que eu li até agora, o livro é sobre a inviabilidade, a incapacidade, a quase impossibilidade de a sociedade moderna lidar com o caso, não de possessão demoníaca, mas de obsessão demoníaca. Quer dizer, quando a possessão é uma manifestação exterior, é visível. Mas no caso da obsessão demoníaca, não, é difícil você distinguir a obsessão demoníaca de uma neurose, uma psicose, coisa assim. E o personagem, que se chama Harry White, ele é obviamente vítima de uma obsessão demoníaca. Eu vou contar um pedaço da história com o risco de estragar a leitura. Harry White era um sujeito inteligente, uma pessoa normal, inteligente, não genial, mas teve uma certa capacidade. Um bom filho, gostava muito do pai e da mãe, pessoa equilibrada, só que ele tinha uma mania. Ele pensava muito na sua carreira, em subir na vida, então ele não queria se comprometer com mulher nenhuma. Ele achava que iria atrasar a carreira dele. Então ele desenvolveu uma técnica de ele cantar mulheres casadas, levá-las para a cama, uma ou duas vezes no máximo, e depois desaparecer, deixá-las na mão. E assim foi fazendo lá a sua coleção de mulheres. Ele não ligava nem um pouco para elas, mas era um jeito bem apessoado, tinha uma boa conversa. Né? Então, comeu algumas dezenas de mulheres casadas. Né? E assim vai. Só que, com o tempo, ele vai se dedicando a essa atividade cada vez mais. Ele começa a chegar tarde no emprego. Então, daí, você fica torcendo para o cara, fala, pô, mas ele vai estar indo tão bem, ele vai desgraçar tudo por causa disso, então não é possível. Daí ele consegue equilibrar e continua subindo na carreira. 2 vezes o negócio fica periclitante e ele consegue escapar. Daí, lá pelas tantas, quando ele já está um pouco cansado desse vício, ele conhece uma moça e se apaixona por ela, casa com ela, mulher maravilhosa, linda, etc. Os dois se amavam. Então, parece que está indo tudo bem. O chefe dele tinha aconselhado ele a casar, não, você precisa casar, constituir família, e por coincidência ele conhece a moça e casa e está indo tudo bem. Daí ele começa a subir mesmo na profissão, ele vira vice-presidente da empresa. E está lá no maior sucesso, mas ele continua com o negócio das mulheres, não consegue parar. E vai uma e outra e outra e outra, e ele. Só que agora ele controla melhor o negócio, ele consegue fazer rapidinho na hora do almoço, ou então depois do expediente. Então ele consegue mais ou menos equilibrar as coisas, mas é cada vez mais mulher. Tá? Daí ele começa, vamos dizer, a baixar de nível, começa a pegar umas mulheres cada vez mais brega, mais brega, mais brega. E daí, essa altura, o casamento dele começa a ficar mal parado. Embora ele amasse a mulher amasse também, começa a dar tudo errado, porque ele não se comunica com ela. Né? Daí eles veem que o cara está com um problema e ele está com aquela tensão interior, ele começa a ter nojo dele mesmo, então não consegue mais transar com a mulher. E um dia ele tem uma explosão, ele está num jantar com os sócios dele lá, os caras do negócio, né? E de repente começa a gritar e dá um muro no prato. Né? Daí vem que alguma coisa não está legal com ele, manda ele para o psiquiatra. O psiquiatra passa longe da história, começa a achar que é um problema de repressão sexual, pergunta, não, você, sua mãe, seu pai pegaram você se masturbando, você tem algum trauma? Você fala, não tem nada disso. Começa a ver todos aqueles problemas da repressão sexual. Né? E evidentemente o tratamento não funciona para absolutamente nada. O cara continua fazendo a mesma coisa, só que ele não conta para o psiquiatra. Daí um dia ele entra num desses inferninho e é assaltado, batem nele, mandam ele para o hospital. Né? Nessa altura a mulher dele já tinha ido embora para casa da mãe, ela volta para cuidar do cara. Tá? E você vendo que, assim, ele não entende o que está se passando com ele. A mulher dele nem sabe. O médico menos ainda. Os colegas menos ainda. Quer dizer, todo mundo está passando longe. E você vê então a sociedade inteira fala, todos eles são incapazes de lidar com o problema. É evidente que isso não é um problema sexual, é evidente que isso é uma obsessão demoníaca. É? A palavra demônio só aparece na página 228. Mas daí já está claro, falou, o personagem ativo está por trás de tudo isso e ninguém está vendo. E quanto mais tentam ajudar o cara, mais ferram com a história, tá entendendo? E no fim eu estou vendo que vai dar uma merda federal ali no fim, né?
não sei como termina, mas até onde eu li, a coisa é absolutamente perfeita, 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 porque o personagem principal é o ausente, ele só está presente no título, chama de Demon, o demônio. Você vai lendo e no começo não sabe por que não tem demônio nenhum ali. Então o demônio está invisivelmente destruindo o cara, levando ele para o buraco, buraco, buraco. Você tomou assinatura com ele e falou, não, esse aí eu não perdoo. E não aparece o demônio e nem Deus, só aparece a sociedade humana, desse mundo horizontal e plano. A sociedade inteira ela se tornou inerme perante essas coisas, ela é indefesa. Qualquer explicação do que quer que seja, por fatores divinos ou demoníacos, não tem viabilidade prática na vida atual. Você vai, mesmo que você saiba que é uma ação demoníaca, você vai ter que achar uma outra explicação, porque essa não vai parecer verossímil para as pessoas, né? Se não é verossímil para ninguém, de quanto tempo você consegue continuar acreditando numa coisa que ninguém acredita e que ninguém vê? É difícil isso, é? Então, você mesmo acaba se tornando indefeso para todos os fatores invisíveis de ordem espiritual que são, no entanto, determinantes na conduta humana, né? Então, a capacidade de representar a presença demoníaca na ação ficcional, a ação romanesca, tem dois escritores que alguns escritores são especialistas nisso, Dostoiévski, François Mauriac, Georges Bernanos, mas este Hubert Shelby, olha, é um astro. Talvez seja o sujeito que melhor lidou com o assunto, porque o demônio está absolutamente invisível. E a maior parte das ações, nada tem de sinistro. Ao contrário, ele descreve, né, como o cara está progredindo no emprego, como o casamento dele está indo bem, nasce o filhinho, ele compra uma casa bonita e tudo mais. E você fica torcendo para a vida do desgraçado dar certo, está entendendo? Porque não tem nada para dar errado, está entendendo? Só tem esse fator invisível. Nesse sentido, todos nós nos tornamos vulneráveis, justamente porque nós tentamos buscar, vamos dizer, dentro de nós, mas no sentido do ego ou da nossa psique. Eu digo, bom, é um fator invisível, portanto não é corporal, mas não é seu, não é você. É uma outra coisa. É uma força adversa, inimiga, que tomou assinatura com você e quer te destruir, quer acabar com você. E se em volta ninguém sabe daquilo, então ninguém vai poder te ajudar. Então quer dizer que a cultura moderna, né, ela realiza aquele negócio de que o demônio finge que não existe. E quanto mais ele finge que não existe, ele mais eficaz ele é. Tem muitas coisas na nossa personalidade, nas nossas ações, que você pode contar. É ação demoníaca mesmo. Mesmo. Agora, quando você vê a coisa do ponto de vista religioso, você vai falar com o padre, pastor protestante, etc, etc, eles também vão errar. Porque realmente a maioria não entende esse processo. Você veja o Bispo Macedo. Começou aí exorcizando. Você quer brincar de exorcismo? Você pensa que exorcismo é brincadeira? Não exorcismo a qualquer um. Ele tanto expulsou os demônios que os demônios saíram da plateia e entraram nele. Porque está na cara que o homem não é uma possessão, é uma obsessão. Possessão, a pessoa, né, fala com voz diferente, tem chilique, tem essas coisas, age, né, é uma coisa manifesta. Mas a obsessão não. A obsessão parece tudo normal e a desgraça, a tragédia está se construindo dia após dia. Você vê esse homem que depois de tanto exorcizar, expulsar um monte de demônio, né? Então, os demônios entraram no exorcista, tá entendendo? E tomaram conta dele para valer, e agora o homem está aí, né, pregando a santidade do aborto, né? Então, ele não está louco, clinicamente falando, mas ele está, obviamente, sob uma obsessão demoníaca. Então, nós vemos o personagem invisível agindo aqui através de pessoas humanas, que continuam parecendo normais. Às vezes parece até mais normal, né? Quer dizer, faz parte do processo da ação invisível. Agora, historicamente, nós estamos vendo essa ação invisível através dessas mensagens subliminares colocadas na filosofia no início da modernidade, né? Então isso é a ação demoníaca, sem sombra de dúvida. Você vê, o sujeito que está sob obsessão demoníaca, ele escapa, vamos dizer, da moralidade comum, porque ele de fato parcialmente não é mais responsável por seus atos. Mas ao mesmo tempo, você não vai dizer, não, ele não tem a desculpa da loucura, porque ele está aprendendo normal. Então, isso quer dizer que a sociedade em geral, por ser materialista, pragmatista, etc., não sabe lidar com isso. E o pessoal religioso também não sabe, porque vai sempre olhar essas coisas desde o ponto de vista moral. Eu digo, mas que moralidade, negativa ou positiva, existe numa ação que é cometida sem passar pela vontade do sujeito?
Você vê num livro, muitas vezes, de repente ele descobre que ele está na cama com outra mulher, ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Tem hora que ele entra naquela premeditação maligna, mas tem hora que ele é levado a isso sem perceber. E assim, mais para dentro, ele começa a fazer outras transgressões, mas ele também entra nelas sem saber como entrou. É certo? Eu digo, isso não tem significado moral nenhum, não é você não está falando aí com um pecador, você está falando com um obsesso demoníaco, que é uma coisa completamente diferente. Então, você vê, a própria pressão do moralismo religioso impede que essas coisas sejam colocadas como, vamos dizer, com a verdadeira gravidade que elas têm. É uma coisa assim, é patética, uma incapacidade patética. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, The Demon, de Hubert Selby Jr. É uma obra-prima. E o que eu achei mais lindo nesse livro é o seguinte, ele usa uma técnica narrativa tradicional, não tem a ruptura do tempo, tem alguns monólogos interiores, mas bem curtinha. É um romance clássico, por assim dizer, com começo, meio e fim. Né? E, não obstante, teve um efeito aqui brutal. As pessoas ficam realmente... Muita gente leu esse livro e diz, esse é o melhor romance que eu já li. É muito impressionante. E a gente vê que é um homem que conheceu... Você vê a cara da persona do autor, é um sujeito magro, todo ferrado. Você vê que é um sujeito que sofreu horrores na vida. Começou a entender como é que funciona. Entendeu a mecânica do mal. Né? Diga. Paulo Tadeu pergunta por que alguns indivíduos estão mais vulneráveis à possessão do que outros, ou será que a possessão é tão sutil que o sujeito está tão dominado que nem sequer consegue perceber o que se passa? Não, aqui o Paulo Tadeu pergunta por que os indivíduos são mais vulneráveis que outros. Não sei. O demônio escolhe as suas vítimas de acordo com o critério dele. Nós não podemos saber. Não tem nenhum fator humano que possa predispor você a isso. Se fosse, então você poderia, vamos dizer, através da ação numa esfera humana, se precaver. Eu digo, mas você não pode. Isso, só Jesus Cristo expulsa demônio. Ninguém mais no mundo. Leiam os livros do padre Gabriel Amort. Ele vai te explicar direitinho. Ou o livro do Malachi Martin, que escreveu sobre os exorcismos. Né? Essas coisas existem, elas são reais, altamente, abundantemente documentadas. Agora, a tentativa de explicar por fatores humanos é tão impotente, né? E o livro exemplifica isso. Você tratar aqui numa esfera humana, eu digo, meu Deus do céu, aí é que você está ferrado mesmo. Né? Quer dizer, se você tampou o céu, você também tampou o inferno. E você está dentro do círculo, que o céu e o inferno estão ali, e estão agindo sobre você. E a ação ou divina ou demoníaca, ela transcende infinitamente a sua capacidade. Não tem explicação humana. Então, esse que é o problema. As pessoas, quando a cultura se fechou num círculo puramente terrestre, todo mundo ficou cego. Ninguém tem mais nada. Por quê? Porque você está fora da escala da realidade. Esse é o famoso tema do Eric Voegelin. Essa dimensão da transcendência, ela faz parte da estrutura da realidade. Se você tampou, você já está fora. É como você supor que só existe essa linha onde você está. É o negócio do sapo no fundo do poço. Então, a gente entender que a gente vive dentro da dimensão, vamos dizer, da infinitude, que a infinitude nos cerca. É uma coisa que, para a cultura moderna, onde as pessoas acreditam que elas têm... Chegam a ser idiotas que acreditam que têm um domínio racional da realidade. Então, é claro que houve uma fuga da realidade, uma rejeição da realidade, uma rejeição da infinitude, uma rejeição, vamos dizer, da abertura, uma rejeição do risco e a ilusão da segurança. Seja segurança intelectual, seja segurança social, seja segurança financeira, seja segurança física, qualquer coisa. Não há segurança. Né? Quando nós somos criaturas mortais, não é que nós somos mortais na hora de morrer, nós somos mortais agora já. Né? Então, quer dizer, não tem segurança, você tem que estar, vamos dizer, aberto e como é que se diz? Sua única proteção é o próprio Deus. Mesmo assim, Deus te protege contra a morte? Você fala, não. Ele determinou a sua morte. Você vai morrer mesmo. Então, vamos dizer, qual é a nossa esperança? É a imortalidade, a dimensão da imortalidade. E na dimensão da imortalidade, tudo aqui se torna enormemente pequeno. E aí que você está na dimensão do aberto mesmo. Não tem limite. Então, todo esse ciclo moderno criou essa, como diria Antônio Gramsci, essa terrestrialização do pensamento, que é a mesma coisa que dizer a estupidificação total. Você só pode ver um pedacinho da coisa. Entendeu? E quando os fatores externos estão agindo sobre você, você vai teimosamente tentar buscar uma explicação humana, uma explicação na sua psique. Fala, não tem explicação psíquica nenhuma. O coitado do Harry White não é a infância dele, não é complexo de infância, não é o pai, não é a mãe, não é nada. É uma outra coisa.
E esta coisa é o demônio, que já está no título do livro. Então, eu não acho que haja pessoas mais vulneráveis. Há pessoas, vamos dizer, que ignoram a sua vulnerabilidade. Isto é o perigo. Né? Nenhum de nós. Eu não posso dizer que eu seja menos vulnerável do que outras pessoas. Não, eu sei que eu sou vulnerável. E por isto mesmo, eu não confio em mim para minha própria proteção contra o demônio. Eu não acredito em mim. Né? Também, vamos dizer, não fico brigando comigo por causa dos meus defeitos e pecados. Eu não conto comigo para me livrar dos meus defeitos e pecados. Eu conto com Deus. É Deus que vai me melhorar, não eu. Eu peço para Ele. Eu não faço nada. Eu peço para Ele. Né? Quando o ciclo moderno cria esta confiança do eu em si mesmo, bom, aí está preparado o terreno para que haja milhões de Harry Whites no mundo. Todos eles absolutamente indefesos.